poder fazer essa série de mensagens, Histórias de Jesus, porque Jesus é o centro da palavra de Deus. Então, a ideia dessa série é explorar alguns encontros de Jesus, alguns bem conhecidos por todos, alguns não tão conhecidos assim, mas que no final das contas, eu tenho certeza que vai transformar a sua vida, porque nós estamos falando de Jesus, não é verdade? Na primeira temporada da série Histórias de Jesus, eu preguei sobre Zaqueu, eu preguei sobre Jesus curando 10 leprosos, porém só um, volto para agradecer. Eu preguei sobre o episódio em que o povo escolhe Barrabás e não a Jesus. Eu preguei sobre a mulher que unge Jesus com aquele vaso de perfume caríssimo. E eu também, depois, fiz um panorama sobre os últimos momentos de Jesus antes de ir para a cruz. Então foi uma série de 5 mensagens. Essa segunda temporada vai ser uma série também de 5 ou de 6 mensagens. Porém, eu vou trazer uma parada nova. Além de contar, eu estou com muita sede hoje, eu acho que eu bebi pouca água em casa. Mas além de eu contar histórias de Jesus e os encontros de Jesus com a galera, o que é que eu vou fazer? Eu vou apresentar algo para você que talvez seja novo, talvez você já ouviu, mas ninguém te ensinou, mas é algo que é fundamental da nossa fé nessa série de mensagens. E o que é isso, Davi, você está perguntando? Porque eu tenho a habilidade de prever perguntas. Então você pode estar me perguntando, pode não, alguém já perguntou, Davi, o que é isso que você vai nos ensinar? E eu te falo, meu jovem padawan, o que eu vou te ensinar é o ministério tríplice de Jesus, ou os 3 ofícios de Jesus, ou os 3 ministérios de Jesus, por aí vai, você já entendeu. Davi, quais são os 3 ministérios de Jesus? Porque, como eu falei, eu tenho a habilidade de prever perguntas. E os 3 ministérios são Jesus exercendo o ofício de profeta, Jesus exercendo o ofício de sacerdote, Jesus exercendo o ofício de rei. Então Jesus era profeta, sacerdote e rei, tudo junto ao mesmo tempo. Jesus é maravilhoso, mano. E aí, sabe o que é da hora? Eu vou fazer então da seguinte forma: umas 2 mensagens sobre Jesus como profeta, 1 ou 2 de Jesus como sacerdote e 2 mensagens de Jesus como rei, e aí a gente fechou a série. Então, mano, se você está assistindo agora, nesse exato momento, pega o link e manda para todo mundo, para geral pegar desde o começo e ninguém brisar no decorrer da série. Fechado? Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4. Hoje nós temos uma mensagem muito legal de um texto que eu gosto bastante, mano. Beleza? Vamos lá. Lucas, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 16. Beleza? Então, eu vou ler aqui. Nós vamos ler a partir do versículo 16. É muito versículo, então fique esperto e não brisa. Ok? Não brisa. Larga o celular, larga a notificação aí. Vamos ler a Bíblia. Então, quase que eu li errado. Eu estava lendo 14. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. E ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro e devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam: não é esse o filho de José? Então ele disse: sem dúvida vocês citarão para mim o ditado: médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui na sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade.
Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade, o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo do precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu o seu caminho. Presta atenção, mano, se liga. O que está acontecendo aqui é muito, muito louco. Nós vamos começar abordando então o primeiro ofício de Jesus Cristo. Ele lembra que eu falei que eram 3 ofícios, 3 ministérios: profeta, sacerdote e rei. Nós vamos começar então falando sobre Jesus Cristo como profeta. E você percebe então que Jesus está em Nazaré, a cidade da infância dele e tudo mais, e ele chega e ele vai para a sinagoga no sábado, tá ligado? E os judeus tinham o hábito de ler o livro da lei, mano, tá ligado? O livro dos profetas. Seria como se fosse o Velho Testamento para nós hoje. Então eles estavam ali lendo o Velho Testamento. Só que não era o Velho Testamento do jeito que você tem aí e tal, encadernado, capinha de couro, folhinha da hora. Não era assim, não tinha versículo, não tinha capítulo. Porque na realidade, os homens que escreveram inspirados por Deus, eles escreveram os textos, mas eles não colocaram versículos e capítulos. Isso veio depois, tá ligado? Muito tempo depois, na realidade, que um pessoal europeu foi lá, e isso é outra história. Enfim, a questão é, Jesus então ele abre o rolo, porque era um rolão gigante o negócio, tá ligado? Obrigado, Punch. Era um rolão assim, o negócio, ele abre. E não é tipo assim aquele negócio de Jesus fala comigo, abriu no texto e vê o que dá. Olha, abriu até num papel que está aqui no meio. Não era isso. Jesus estava sendo profeta naquele momento. Jesus abre no texto que falava a respeito dele, tá ligado? Presta atenção. Então isso aqui não tem nada de coincidência. Olha, não, Jesus estava profetizando, tá entendendo? E aí, qual que é a parada? Ele lê então, a partir do versículo 18, ele está lendo Isaías, o que seria para nós hoje, Isaías capítulo 61. E aí ele começa: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres, ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Mano, isso aqui já é muito profético, porque ele, nesse texto, ele está lendo o que Isaías havia profetizado sobre ele mesmo, tá ligado? Então, é Inception, total, muito louco. Ele está abrindo no texto daquilo que há mais de 400, 500 anos havia sido profetizado a respeito dele mesmo. Ele abre na frente das pessoas e ele começa a ler. E esse texto aqui, ele é também uma profecia a respeito daquilo que Jesus iria fazer. Tá ligado? Então ele começa a pregar, ele começa a falar. E Jesus é um profeta, por quê? Ele não só está profetizando e cumprindo aquilo que havia sido escrito, como Jesus é um profeta nos moldes daqueles que eram do Antigo Testamento, porém muito superior a eles. Porque Jesus, como os profetas do Antigo Testamento, Jesus também operou milagres. Jesus também poderia falar como um mediador entre Deus e os homens. Jesus carregava a própria palavra, porque Ele é a própria palavra. Os profetas falavam e depois eles escreviam, porque aquilo era inspirado por Deus. Jesus é a própria palavra, então Ele pode falar sobre isso. Jesus era profeta. Ele estava profetizando. Jesus profetizou. Depois, se você for ver o sermão profético de Jesus em Mateus, Jesus profetizou coisas que iriam acontecer. Enfim, Jesus era profeta. Jesus sofreu como os profetas. Por causa do testemunho de Jesus, Jesus sofreu da mesma forma como os profetas. Foi rejeitado da mesma forma que os profetas também foram rejeitados. Porém, Jesus era infinitamente superior aos profetas do Antigo Testamento. Mas, o que é interessante aqui nesse texto, que eu acho mais da hora, é o versículo 19.
quando ele fala que é chegado o tempo do favor do Senhor. Isso aqui é muito massa. Não vai dar tempo para a gente dissecar esse texto todo que a gente leu. Tem muita coisa aqui. Mas, cara, no versículo 19, tanto o profeta Isaías quanto Jesus Cristo aqui, ele está fazendo uma menção, se liga, uma menção ao ano do jubileu. É isso mesmo, mano. O ano do jubileu. O jubileu não é só uma heroína do X-Men. E agora só quem é muito raiz de X-Men conhece a jubileu. Mas enfim. O ano do jubileu era uma referência também lá atrás ao livro de Gênesis. Se liga, porque a Bíblia é uma história a respeito de Jesus. Então você vai entender como tudo aponta e tudo fala sobre Jesus Cristo. Deus criou o mundo e no 7º dia a Bíblia diz que Deus descansou. Isso não significa que o Senhor Deus estava cansado, mas significa que Ele estava nos ensinando algo. Os judeus pegaram essa ideia do descanso do 7º dia e trouxeram o Shabat. Na verdade eles não criaram, né? Deus deu para eles, Deus falou para eles fazerem assim, tá bom? E aí eles passaram a obedecer então o Shabat da forma como Deus havia falado para eles fazerem. Além disso, depois os judeus também começaram a fazer o quê? O 7º ano, como se fosse um Shabat, só que de ano, tá ligado? Então eles tinham 6 anos, isso tudo tá na Bíblia, mano, ordenanças do Senhor, ok? Então, 6 anos de plantio, 6 anos de semeadura, 6 anos para você arar e cuidar da terra, e o 7º ano a terra descansa. Inclusive existe até uma galera que fez pesquisa científica para provar como o ano do jubileu faz bem para a terra. Você tem noção? Mas enfim, isso também é uma outra fita. E aí, no 7º ano acontecia isso. Era o ano do descanso da terra, digamos assim. Mas além do descanso da terra, o que acontecia no ano do jubileu, presta atenção, que aqui está a chave do negócio, mano. O que acontecia no ano do jubileu? As dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos, as terras voltavam para os seus donos originais. Então se tivesse uma terra arrendada, ela voltava ao seu dono original. Mano, presta atenção. Eu falei que Jesus estava fazendo uma referência ao ano do jubileu. O que acontece no ano do jubileu? Eu acabei de falar. Escravos libertos, descanso da terra, dívidas perdoadas. Jesus então vira e fala o quê? É chegado o tempo do Senhor, é chegado o ano do jubileu. Só que ele está falando sobre ele mesmo. O que é que Jesus está querendo dizer? Que agora, Jesus encarnado, Jesus aqui, o Criador, que assume forma humana, ele inaugura, ele estreia para nós o tempo do perdão. Dá um amém no seu lugar aí, glória a Deus, mano. Nessa hora eu imagino a igreja fritando assim, ô glória, aleluia, a irmã já desenrola o manto, é agora. Porque Jesus inaugura o tempo do perdão. Jesus então, ele traz para nós o quê? Que as nossas dívidas agora, elas são perdoadas. Porque Ele tem poder para perdoar as nossas dívidas. E que dívidas eram essas? Nós falamos na nossa série de mensagens em busca da verdade. As nossas dívidas era a dívida do pecado. Então a gente estava devendo para Deus por causa dos nossos pecados, e vem Jesus e perdoa a nossa dívida, e é isso que Ele está anunciando. Os escravos eram libertos, nós sem Jesus somos escravos do pecado, não podemos fazer nada a não ser buscar as nossas próprias vontades, alimentar a nossa carne e nos perder cada vez mais no pecado, na lama. Aí vem Jesus e nos liberta da prisão do pecado. Vem Jesus e nos tira da escravidão, das trevas, e nos traz para o reino da luz. E é isso que Jesus está anunciando aqui em Lucas capítulo 4. Então o ano do jubileu, na verdade apontava para a nossa libertação, para o nosso perdão, para Jesus, e para aquilo que Ele iria fazer por nós. Dá um amém aí na sua casa, em nome de Jesus, mano. É isso aí, velho. Deixa eu beber uma água, que deu sede depois dessa. Eu gosto demais desse texto, cara. Isso aqui tem, cara, isso é maravilhoso, isso é lindo demais, velho. E aí que é interessante. Então, no versículo 22, todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo perguntavam, não é esse o filho de José? Então,
a galera tava tipo assim, mano, não é o filho do Zé, velho? A gente conhece ele. Nossa, como ele tá mudado, tá diferente, tá cheio de autoridade. Só que a galera eles estavam admirados com aquilo que Jesus estava falando. E eles estavam achando massa. Até que vem o plot twist, que Jesus é o inventor, o criador e o dono de todos os plot twists. E aí, Jesus plota a história e de repente ele vira e ele começa a falar que o favor do Senhor Deus não era somente para os judeus, mas que o favor do Senhor Deus era para todos. É isso que ele quer dizer quando ele fala: por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos por 3 anos e meio, e uma fome terrível devastou a terra. Jesus está falando que o profeta é rejeitado na sua própria terra, mas que a mensagem do profeta surte efeito para aqueles que não são da sua própria terra. Jesus está falando que o favor de Deus, então, não é somente para os judeus, mas também para aqueles que não eram judeus, ou seja, os gentios. Isso aqui também é profético, porque a gente sabe muito bem que quem rejeitou Jesus Cristo foram os próprios judeus. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Isso aí, você sabe o versículo de cor, tá ligado? Então, olha que louco. Até o momento que Jesus está falando que chegou o ano do jubileu, que essa palavra se cumpre agora diante de vocês, o pessoal estava gostando da palavra de Jesus. Quando ele fala que o favor de Deus agora se estende para aqueles que não são judeus, aí a fúria toma conta. Aí a galera eles ficaram muito nervosos com Jesus e eles queriam matar Jesus. Então eles pegam Jesus e eles querem jogar Jesus de um precipício e Jesus sai pelo meio da multidão, o que para mim é um milagre, porque se tem uma multidão eu não consigo passar pelo meio. Já falei isso aqui no multi, porém Jesus passa pelo meio da multidão. Então para mim já é um milagre de Jesus aqui muito louco. Mas sabe o que é interessante? Eu consigo fazer claramente um apontamento sobre esse comportamento e o comportamento dos crentes do dia de hoje de uma forma muito tranquila. É só você pensar que o crente que está aqui de boas, aqui não, porque agora a gente não está podendo fazer reunião, né, infelizmente, mas o crente senta na igreja, está confortável, escuta uma palavra e tal, mas quando fala que a gente tem que fazer alguma coisa por aqueles que não estão dentro da igreja, aí ele entra em modo fúria. Porque a salvação para ele foi maravilhosa, mas quando a gente prega uma mensagem que todo mundo que está lá fora precisa ser salvo, isso incomoda o crente. Ele fala: poxa, eu já estou aqui salvo, tranquilo, sossegado, sentado na minha cadeira, o que é que me importa aqueles bandos de pecador, mundano, drogado? Eu não quero nada com eles, eu não quero conta, e fica bravo com o pregador. Quantas vezes eu já não vi isso? Comportamento de crente chato que não se importa com aqueles que estão lá de fora da igreja. Crente cheio de dedo, apontando para aqueles que estão fora da igreja. E aí fica furioso. Como assim? Não, eu já sou salvo, está tudo bem. Mas enfim, seguindo. E aí então eles tentam matar Jesus, eles tentam lançar Jesus no precipício. Jesus opera um milagre, na minha humilde opinião, passa no meio da multidão. Jesus, até porque não estava no tempo também, Jesus, e a gente sabe muito bem que Jesus teria que morrer e morreu numa cruz. Mas, como eu falei, nós estamos falando sobre Jesus e o ministério profético. E esse texto aqui é maravilhoso para a gente estudar sobre Jesus e o ministério profético. Mas tem algo sobre o ministério profético que é muito interessante a gente pensar. Sabe o que é? É o seguinte: no Antigo Testamento, quando o povo não dava ouvido àquilo que o profeta falava, sabe o que acontecia logo após isso? Fala, juízo. Isso aí. Quando o povo não escutava a voz do profeta, o que vinha depois disso era o juízo de Deus. É sério, velho. É só você parar para pensar que quando Saul não ouviu o profeta Samuel, ele perdeu o seu reinado. Eu anotei mais um aqui, só que eu fico com o dedo muito parado no meu iPad, aí eu seleciono. Daquela vez, aquela vez que eu me perdi, eu apaguei metade do meu sermão sem querer. É muito legal. Mas, enfim. Aleluia. Quando o povo resmungava e não dava ouvidos a Moisés, e estava no deserto, o que vinha depois disso? Juízo. Deus mandou serpentes venenosas no deserto para picar o povo. Mas,
quando o povo dava ouvidas ao profeta, como por exemplo, a cidade de Nínive ouviu a profecia de Jonas, o rei convocou um jejum, o que aconteceu? Houve misericórdia. Então você já está me entendendo onde estou querendo chegar. Quando o povo não ouve o profeta, o que vem é juízo divino. E se você quiser aprender um pouco mais sobre o nosso Deus, que é amor, mas também é justiça, e que um dia irá saciar toda a sua justiça, você assista a pregação de domingo de manhã do pastor Domingos sobre o inferno e o lago de fogo. Tenho certeza que você precisa ouvir essa mensagem às 10 horas da manhã. Então, quando o povo não ouve o profeta, juízo. Mas quando o povo ouve o profeta, misericórdia. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava falando o seguinte: ele estava profetizando a salvação. E aqueles que ouvem a pregação da salvação de Jesus Cristo recebem misericórdia. Aqueles que rejeitam a pregação da salvação de Jesus Cristo recebem o juízo divino. Nisso consiste o Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus. Nós falamos sobre isso semana passada, e eu quero concluir falando sobre isso. Jesus então, ele estava profetizando e falando sobre a salvação, e ele fez isso, ele se comportou como profeta por toda a sua vida, porque ele era um profeta. Mas ele não era simplesmente mais um profeta, ele era o profeta, acima de todos, porque Jesus é o nosso Salvador. Então nessa noite, eu gostaria muito que você ouvisse as palavras de Jesus. E você reconhecesse que agora nós olhamos para aquilo que Ele fez e vemos que Ele perdoou as nossas dívidas. Nos libertou da nossa escravidão, do pecado. Nos trouxe a promessa de vida eterna. E se você crê nessa mensagem e entrega a sua vida para Jesus, para você não há mais juízo, mas agora vida eterna, misericórdia. Iremos habitar juntos na Nova Jerusalém, cidade celestial. E se você quiser saber mais sobre a Nova Jerusalém, cidade celestial, assista o culto de domingo às 19h30, que o pastor Domingos vai pregar sobre isso também. Agora, se você não der ouvidos à mensagem de Jesus, ao Evangelho, o que resta para você é o juízo de Deus, está escrito na palavra. Então, essa história de evangelho light e de mensagens politicamente corretas que ganharam muita força nessa pandemia, essas pessoas estão mentindo para você. E esses pregadores estão acariciando os corações de pessoas que estão caminhando para o inferno para receber o juízo eterno de Deus. Porém, aqui na nossa igreja, nós não somos chamados para isso, mas somos chamados para pregar a sã doutrina da palavra de Deus. E eu quero ver você no céu comigo. Eu quero ver você na glória comigo. Portanto, não tem como eu contar histórias de Jesus sem trazer o ofício de profeta de Jesus e aquilo que Jesus profetizou e cumpriu como profecia para nós. Feche os seus olhos. Deus Pai Todo-Poderoso, somos gratos porque o Senhor enviou Teu Filho Jesus e que Jesus inaugurou o tempo do perdão sobre as nossas vidas. Somos gratos porque nossos pecados são perdoados e agora somos justificados em Cristo Jesus. Te peço para que o Senhor possa estender o Teu perdão, Tua misericórdia sobre todos que estão assistindo esse culto nessa noite. E que possamos juntos continuar avançando como igreja. Em nome de Jesus.